Hoje nós vamos falar um pouquinho de estruturas de dados. Tem bastante a ver aí a ligação de estruturas com vetores. Eu vou começar comentando das estruturas, a gente depois vai ver vetores dimensionais, unidimensionais, trabalhar com eles em conjunto e depois trabalhar com ponteiros usando estruturas e estruturas de dados abstratas. É importante que vocês leiam o livro do Schildit, em especial capítulo 4, e o do Tenenbaum, em especial capítulo 1, para que vocês compreendam os conceitos teóricos que estão por trás deste conteúdo, que é um conteúdo bastante interessante e importante para quem trabalha com a linguagem C e que é o objetivo da nossa disciplina, trabalhar com estruturas de dados. Estruturas de dados, então, falando delas, são formas abstratas de representação dos dados e que independem dos tipos de dados e que, em princípio, independem da plataforma, né? Elas são um projeto. As estruturas de dados são mais voltadas para a programação, são mais voltadas para a programação do ponto de vista do modelo de negócio e menos para a máquina. Porém, as estruturas de dados utilizam tipos de dados, né? E os tipos de dados são mais voltados para a máquina do que para o programador. Vocês lembrarem, no primeiro encontro nosso, a gente comentou lá sobre um int, um char, ocupa uma posição diferente de memória em termos de tamanho, conteúdos diferentes, e eles têm interpretações diferentes quando se mostra o conteúdo da memória, né? Então, a finalidade da gente declarar um tipo de dados é a gente explicar para o computador que a gente quer armazenar e recuperar um número, e não uma letra ou uma outra informação, né? Uma declaração de variável, então, na linguagem C, ela especifica basicamente duas coisas. A primeira é a quantidade de bytes que vai ser ocupado, né? Quando eu digo que é um inteiro, ele tem um tamanho. Um char tem outro, né? Um char é um byte só. E como esse dado ele é representado em bytes e depois esses bytes convertidos para bits, como que ele deve ser interpretado quando eu mandar fazer a leitura daquela sequência de bits? Vou interpretar como número, como caractere, como um símbolo, como um sinal gráfico, como um número decimal, né? Enfim. E os tipos de dados, então, eles podem ser vistos como métodos para interpretar o que existe lá do conteúdo da memória do computador para uma forma que interessa para o ser humano, para nós. Os tipos de dados abstratos são aqueles que independem, então, do hardware, e as estruturas de dados são tipos, são casos particulares aí desses tipos abstratos, né? E aí a gente pode evoluir do que a gente vai ver agora de estruturas para exemplos um pouco mais completos, que usam as estruturas para formar tipos de listas, filas, pilhas, árvores, grafos, dentre uma série de componentes de estruturas abstratas de dados que a gente pode criar com essas definições. Então, nessa nossa introdução, o papel das estruturas de dados é auxiliar nos estágios de análise de projeto, da abstração que nós temos aí do mundo real para dentro do mundo da computação, né? Auxiliando, inclusive, aí com questões de produtividade, porque nós já temos as definições das estruturas usadas e dos algoritmos para trabalhar com elas, realizadas, prontas, muitas vezes implementadas dentro da linguagem já na forma de funções ou classes para quem trabalha lá com orientação a objetos. E já não tem o que inventar, né? Você conhecendo, você usa com maestria, né? Então, os projetos de software consideram aí importante identificar essas estruturas e algoritmos que são necessários para trabalhar com elas para bem atender à necessidade de negócio. As estruturas, então, elas são o quê? Um conjunto de variáveis que são referenciadas por um nome único. Então, eu tenho um exemplo lá, o nome da estrutura é endereço, não teria o cedilha no computador, né? Aqui é uma questão de correção ortográfica. A composição da estrutura endereço seria, por exemplo, o nome da rua e o número do imóvel. É uma coisa bastante simples. Ela seria declarada, essa estrutura, na linguagem C, usando a palavra reservada struct, né? Que vem de structure, e que é seguida nessa declaração do nome que eu dei para a estrutura e dos componentes que são contidos dentro de um bloco de declaração, portanto, entre chaves, termina com ponto e vírgula. Tem uma representação
aqui embaixo da tela. Um exemplo, né, para essa característica do endereço seria, então, struct endereço, formada por tipo básico char, que vai ser chamado de rua e vai ter um tamanho de 50, né, vai ser um vetor com 50 posições de caracteres, e também formada pelo tipo básico número, que é um inteiro, certo? Então, a partir do char e do int, eu criei um endereço. Como é que eu faço acesso aos membros dessa estrutura que eu criei, né? Então, as partes que compõem essa estrutura, as variáveis que estão ali dentro, a rua, o número, né? Nesse exemplo do endereço, elas são chamadas de membros. E os membros podem ser acessados por meio da ligação do nome da estrutura com o nome do membro, feita por um pontinho, né? Então, aparece ali embaixo, nome estrutura, ponto, membro desejado. Fica mais simples de ver num exemplo. Então, eu declaro uma variável, struct endereço, chamei essa variável de x, então o meu endereço agora é chamado de x, e estabeleço um valor, x.número, e recebe 30. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o número, que é uma das partes do endereço, que aqui foi chamado de x, tem o valor 30, né? Bem simples. Aqui tem um exemplo no programa, né, que a gente está mais acostumado a ver. Então, nas linhas entre 4 e 7, eu tenho a declaração da estrutura. Está lá escrito estrutura endereço, char rua com um vetor de 50 posições, e na linha 6, int número. Então, declarei uma estrutura chamada endereço. Na linha 11, eu declarei uma variável x que é do tipo estrutura endereço. Consequentemente, x vai ter o quê? Vai ter rua e vai ter número. Como que eu faço o acesso? Como eu acesso qualquer variável, só que agora eu tenho que chamar o nome da variável, ponto, qual é o nome do membro que eu tenho dentro dessa variável que recebe ou que me dá o valor que eu preciso, né? Então, na linha 13 ali eu tenho um gets, que é semelhante ao scanf, para obter a rua e colocar dentro da variável x. Na linha 15 eu tenho o scanf sendo usado ali para representação ou para aquisição do número, né? Então, o e comercial x é o endereço da variável x na memória e o ponto número é qual membro dessa variável x que vai receber esse valor aí do número, né? Então, não é diferente do que a gente fez até agora, uso de scanf, uso de printf, só que eu tenho um caminho maior para chegar até a variável. As estruturas, elas têm uma funcionalidade bastante rica, que é a possibilidade de trabalho aninhado ou trabalho hierárquico, em que uma estrutura faz parte ou pode ser colocada dentro de uma outra, né? Então, eu faço com que uma definição de uma estrutura que eu fiz dentro do meu programa, ao ser criado um novo tipo a partir dessa estrutura, uma nova variável a partir dessa estrutura, ela possa ser usada inclusive dentro da criação de uma estrutura maior. Vamos ver um exemplo, né? Então, eu já tinha lá o meu endereço, só que agora, depois da declaração do endereço, eu declarei um aluno. E eu disse que a minha estrutura do aluno ela é formada por um nome, que tem um vetor de 50 caracteres, ela é formada por uma matrícula, que é um número inteiro, e ela é formada por uma estrutura endereço, que eu defini antes, que é chamada aqui de moradia. Ok? Então, vejam que eu fiz aqui uma estrutura que é chamada de estrutura aninhada. Em alguns tipos de bancos de dados a gente consegue fazer isso, em outros vocês teriam que fazer aqui um uso do references, né? Criar duas tabelas e referenciar uma com a outra, usando chaves primárias e chaves secundárias, né? Alguns tipos de bancos de dados orientados a objetos permitem que vocês criem um tipo e coloquem um tipo ali dentro. Aí depende de qual banco, né? Mas não é assim tão longe daquilo que vocês viram lá na disciplina de programação, na disciplina de bancos de dados. Estou supondo que vocês já fizeram, né? Como é que eu faço acesso aos membros? Da mesma forma que eu fazia
anteriormente. Eu coloco o nome da estrutura, ponto, o nome do membro. Só que agora o próprio membro pode ser uma estrutura. Então eu vou colocando pontinhos até chegar naquele membro que me interessa, até chegar naquela situação que me interessa. Então aqui tem um exemplo. Eu defini novamente ali o struct endereço, que tem uma rua e um número, defini um aluno que tem um nome, uma matrícula e um endereço que foi chamado aqui de moradia. Então, quando eu for fazer o acesso, vamos ver ali a linha 23, que está destacada, eu tenho lá, por exemplo, né, a leitura do número do endereço, né, o número lá da rua, em que eu vou fazer um scanf%d, porque é um número inteiro, vou passar o endereço da variável de memória que foi usada, x, e vou dizer assim, agora eu quero pôr o número dentro da moradia. E moradia faz parte de x, porque x é um aluno, que foi definido ali entre as linhas 9 e 12, 9 e 13, perdão. Na linha 12 está definido o moradia. E moradia é um struct endereço, que está definido entre as linhas 4 e 7, e na linha 6 eu vejo que endereço tem um número. Consequentemente, o moradia definido na linha 12 também tem esse número, porque ele é do tipo endereço. E, consequentemente, lá na linha 23, que nós estávamos vendo, eu posso acessar o número que faz parte da moradia, que faz parte desse aluno x, que foi definido ali na linha 17, que é uma variável do tipo aluno, que contém tudo isso, né? Então, essa questão de fazer o alinhamento, num primeiro momento, talvez vocês achem confuso, mas é extremamente útil, extremamente produtivo quando se trabalha com programação, porque eu consigo definir os meus dados e definir aquilo que eu preciso para representar o mundo real. Vejam que ali na linha 17 eu sempre estou declarando struct aluno x. Eu não posso declarar direto o aluno, porque aluno não é um tipo de dados que o computador conhece, ele conhece struct aluno. Mas a gente pode fazer uma definição de tipo também. Os vetores de estruturas são aquela situação em que a gente coloca dentro de um vetor, dentro de uma sequência de memória, uma estrutura completa. Obviamente, cada estrutura tem um determinado tamanho, em função da definição que você fizer dela, e quando você faz a declaração de um vetor de estruturas, o computador vai calcular o tamanho da estrutura e vai calcular daí qual é o tamanho de memória que ele precisa para armazenar esse vetor, que terá um índice, e a partir do índice dá acesso aos seus conteúdos. Aqui tem um exemplo. Estrutura endereço, estrutura aluno, que a gente já viu, só que agora na linha 14, ao invés de declarar um x somente para ser a minha variável, eu declarei struct aluno x vetor com 5 posições. Então, meu x agora passou a ser uma equipe. Poderia ser uma turma com 50 alunos, não é? Mas aqui é uma equipezinha, por exemplo, com 5 alunos, um time, em que eu tenho, lembrando que vetores em C começam em 0, as posições 0, 1, 2, 3 e 4 para colocar alunos. Eu tenho 5 posições possíveis, né? E como é que eu faço o acesso? Na linha 23 tem um exemplo. Printf, né, o aluno, %s uma sequência de caracteres, que vai vir da onde? Da primeira variável. A primeira variável ali é x índice 0, portanto é o primeiro aluno do meu conjunto de 5, ponto nome. Então, se eu olhar lá na struct aluno, que está definido entre as linhas 7 e 11, eu vou ver que o aluno tem um nome. E se eu olhar na linha 14, em que foi definida essa variável x, eu vou ver que o x é do tipo struct aluno e eu tenho 5 possíveis alunos colocados dentro desse vetor. Eu estou querendo o primeiro. Reforçando, na linguagem C, o primeiro componente de um vetor sempre é o 0. Tem linguagem que começa do 1. Foi trabalhar em Pascal, por exemplo, é diferente. Aqui começa em 0, né? Então, 5 alunos vai do 0 até 4, ok? E depois eu tenho na sequência ali a matrícula, da mesma forma, ali pegando o índice 0.
Esse índice, fazendo uma analogia com o banco de dados, seria parecido com vocês usarem um índice do banco que seria correspondente a uma chave primária, que fosse um identificador único, né? O banco seria capaz de indexar a partir dali. Bom, eu comentei há pouco que eu posso criar um tipo de dados. Em vez de declarar struct aluno, eu posso transformar aluno num tipo de dados, né? Então, aqui eu tenho um exemplo em que, por meio do uso da palavra reservada typedef, né, uma definição de tipo, eu estou criando um novo tipo de dados. E esse tipo de dados está sendo criado a partir de uma estrutura, para esse exemplo. Então, eu tenho ali a situação typedef struct, onde eu vou ter um ano, um mês e um dia, que serão números inteiros e serão identificados como sendo data completa. Observação que o mês aqui passou pelo corretor ortográfico, ficou com acento, não teria ou não terá quando colocar lá na programação, né? Então, se vocês olharem ali na linha 5, o mês então está sem acento, né? Então vamos lá, ó, typedef struct, int ano, int mês, int dia, data completa. Qual é a diferença? A diferença é que agora eu não estou declarando struct data completa, int ano, int mês, int dia. Eu estou declarando typedef struct e depois que eu declaro é que eu coloco o nome, né? Então a definição do nome agora vem ao final. Mas como que eu uso? O que muda? Muda que a declaração da variável agora, na linha 11 vocês têm ali, eu não uso mais o struct. Então não é mais struct aluno X, por exemplo. Agora é data completa nascimento. Eu não preciso fazer struct data completa nascimento. Isso facilita bastante a programação, a inteligibilidade do código. É uma situação que é bastante utilizada em linguagem de programação. Você cria o teu tipo de dados, você pode incluir a declaração desse tipo dentro de um arquivo header, né, dentro de um arquivo .h, e incluir esse arquivo .h no teu código, em que você tem lá, sei lá, definições.h, e simplesmente tem, a partir do int main ali, teu código usando esses tipos de dados, essas estruturas que você definiu. Com a vantagem de que, se você fez isso, você distribui para todos os teus programadores e cria lá tuas próprias bibliotecas de tipos, se for o caso, dentro da organização de que você faz parte, né? O restante é igual, né? Um acesso direto ali por meio de pontinhos. Para vocês praticarem, estou sugerindo um exercício que dá para fazer só olhando o que tem nessa apresentação, que é assim. Utilize uma estrutura chamada cliente, que é composta de nome, endereço e data de nascimento. Sendo que esses dois últimos dados, ou seja, o endereço e a data de nascimento, também são estruturas. Se vocês voltarem alguns slides, vocês vão ver que está pronto isso, né? Só unir, mudar o nome e compilar para vocês praticarem. O que eu gostaria é que vocês colocassem essas definições dentro de um arquivo .h, já para criar essa situação de um exemplo de arquivo de biblioteca, usando a diretiva include, aí vocês podem colocar essa biblioteca dentro do código de vocês. E um pequeno desafio. O desafio é um exercício que consta do livro do Tenenbaum, em que ele pede para que vocês, a partir de uma definição que ele dá, de uma estrutura, de um conjunto, ele pede para que vocês apresentem quais seriam posições de memória em que estariam determinados elementos de uma estrutura, né? Isso é para vocês terem uma ideia da noção do tamanho que existe, que é ocupado lá em bytes, quando a gente declara uma estrutura, quando a gente declara um vetor. Não é obrigatório entregar esse desafio, eu vou deixar como exercício dessa semana só o anterior aí, a esse slide, mas esse desafio é interessante aí para quem quiser aprender um pouquinho mais a respeito, tá? E tem uma outra situação que vocês talvez vejam lá no livro Tenenbaum, que vale a pena comentar, é que eu posso usar, agora que eu sei que eu posso pôr entre chaves algumas coisas, declarar alguns tipos, eu posso usar algumas funcionalidades bastante interessantes da linguagem. Aqui tem um exemplo de uso de um operador chamado union. O union ele é capaz de fazer a união de tipos de dados diferentes
embora ele ocupe sempre o mesmo tamanho. Você pode colocar, não ao mesmo tempo, mas você pode colocar numa mesma variável tipos de dados diferentes. Você pode meio que criar um tipo de dado universal, desde que você saiba, no momento ali de colocar, o que você está colocando lá dentro. Né? Se quer colocar uma letra, você tem que saber que é uma letra e daí usar o tipo letra. E daí você consegue recuperar uma letra. Mas isso permite que você, por meio de um mesmo tipo, uma mesma variável, você cadastre diferentes tipos de dados dentro do teu programa. Vou executar aqui para vocês darem uma olhada. Então vejam lá, está tudo no printf ali, né, o uso do union. Eu tenho um union de um char, de um int e de um double. Isso foi chamado de tipos. E quando eu cadastro, por exemplo, um caractere A, aparece ali com o caractere, tipos.tipo char recebe A. O tamanho é 8 e o conteúdo é A. Se for com o inteiro, foi colocado o número 1 e com o duplo ali, com o double, foi colocado o número 2.4. Né? Um exemplo qualquer. O que chama a atenção aqui? Que o tamanho é sempre 8. Então, quando eu declaro lá um tipo char, por exemplo, ele tem 1 byte. Quando eu estou usando o ambiente 32 bits, nesse dev que eu estou usando é 32, o tipo int normalmente ocupa 4 bytes. E o tipo double, que é o dobro, ocupa 8 bytes. Se vocês olharem aqui, todos os tipos do union aí estão ocupando 8 bytes. Ele sempre ocupa o tamanho do maior. Ou seja, se eu tiver que armazenar um caractere aqui, eu estou perdendo 7 bytes. Qual a vantagem? A vantagem é que isso permite que eu trabalhe com tipos de dados diferentes com a mesma referência. Então, o nome da variável aqui, por exemplo, tipos, é capaz de suportar tanto os caracteres, quanto inteiros, quanto doubles, quanto floats, quanto qualquer coisa que você queira colocar ali dentro, desde que você faça essa declaração. E isso vale para várias ocasiões em que você precisa trabalhar assim, com tipos de dados que podem variar ou que numa determinada situação são de um tipo e em outros são de outro. Por exemplo, quando você está fazendo importação de dados de um sistema para outro, que em um sistema definiu lá sexo como sendo 0 e 1 e o outro definiu como sendo M e F. E você sempre tem que acessar isso como sendo sexo. Né? Então, desde que você saiba onde você está acessando, se é caractere, se é inteiro, você tem condições aí de trabalhar com isso. Né? Então, é mais uma extensão aí para aqueles que querem trabalhar um pouco mais forte com a linguagem C. Ok? Então, nesta semana, a gente fica por aqui e, na sequência, a gente vai ter mais conteúdos aí para vocês.